Não tem aqui na censura região dos mortos, não existia, porque o homem não havia pecado. Depois que o homem pecou, passou a existir a região dos mortos. Quando o homem herdou a consciência, ele se tornou um ser consciente. Então não existe pessoas inocentes no mundo. Todo mundo é consciente. Todo mundo tem consciência da sua existência e daquilo que ele é, daquilo que ele fez diante de Deus. Na dispensação da consciência, então o homem começou a morrer. Você pode dizer assim, Deus falou que no dia que ele comesse, ele morreria. No dia que Adão comeu, ele não morreu. Adão foi morrer com quase 900 anos. E o diabo disse que ele não morreria. E aí, morreu ou não morreu? Morreu, ele só não tombou. Por que ele morreu? Porque a partir daquele dia que ele comeu, ele nunca mais teve comunhão pessoal visível com Deus. Então a morte, diferente do que muita gente pensa, que a morte é morrer e acabou, ou inexistência, a morte nunca foi inexistência e nem morreu e acabou. A morte, ela quer dizer separação, separação da vida. Então uma pessoa quando morre hoje, ele se separou do corpo. Ele continua vivo, na salvação ou na perdição, mas ele está vivo. Ele sofreu a primeira morte, a primeira separação. No juízo final, ele vai sofrer, se ele for perdido, a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. Quer dizer, ele está separado de Deus para sempre. Viverá na morte. Então a morte, do ponto de vista bíblico, está dizendo que Adão morreu no dia que ele se separou de Deus. Quando ele tombou, não é importante. Tanto é que a Bíblia chama algumas pessoas que estão vivas de mortos. Faraó estava bem vivo quando Deus disse: Faraó é morto. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Já viu algum morto sepultando algum morto? Não. Ele está dizendo: deixe os mortos. Quem está morto espiritualmente, por que ele está morto? Porque só não chegou o dia dele tombar ainda, mas ele não tem comunhão com Deus, então ele está morto. Então hoje o mundo está cheio de vivos mortos. Só não chegou a hora dele deitar. Mas ele está morto porque ele não tem comunhão com Deus, ele não tem comunhão com a vida, portanto ele não permanecerá na vida depois da morte. Por isso diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê permanece como está, já estava morto, só não chegou o dia dele tombar. Então Adão foi cair mesmo quando ele tinha quase 900 anos, mas de fato ele morreu no dia em que ele pecou. Só não chegou a hora. Nós que aceitamos Jesus como Salvador, no dia em que nós confessamos Jesus e nos tornamos fiéis a Ele, aquele dia é o dia da nossa morte. Nós morremos para o mundo, nós morremos para a carne, então a partir dali a gente começou a viver para Deus, foi o que a gente viu ontem. Os irmãos se lembram, amém? Amém. Então nós não temos mais que morrer, nós só vamos separar do corpo para se unir ao corpo glorificado, e a vida continua, porque Jesus conquistou para nós o direito de viver através da sua morte. A região dos mortos, elas estão habitadas durante o tempo em que vai passar o tempo em que Deus predeterminou para consumar a salvação. Então aqui não tinha região dos mortos, e aqui no final a região dos mortos será toda lançada no lago de fogo, que é nas trevas exteriores, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para sempre. Então isso aqui nós chamamos de estágio ou período intermediário. Olha como a Bíblia é precisa. Os escritores da Bíblia, eles não sabiam isso que nós estamos estudando aqui. Todos que falaram da morte antes de Jesus vencer a morte, quando eles citavam ao paraíso, eles falavam que a sua alma desceu ao paraíso. Não tem um único texto no Antigo Testamento que quando falar foi para o paraíso, vai falar subiu, vai falar desceu. De Mateus para frente, toda vez que fala que alguém foi para o paraíso, vai falar que ele subiu e não que ele desceu. Eles não combinaram, eles nem se conheceram. Muitos escritores nunca nem se viram, nunca nem leram a obra um do outro. Mas o
Espírito Santo guardava eles de erro. Por quê? Porque nós vamos ver que por ocasião das premissas, Jesus, quando ressuscitou, ele levou o cativo o cativeiro. As pessoas que estavam no paraíso, a partir da ressurreição de Jesus, veio para cá, embaixo do altar. E o paraíso saiu daqui, esse lugar ficou desabitado. Os escritores que não sabiam nada disso, mas inspirados pelo Espírito Santo, todas as vezes que falavam que alguém morreu aqui, ele vinha para cá. Aqui, os escritores do Novo Testamento nunca mais disse que alguém ia para cá, e falava: sua alma subiu ao paraíso. Quem me entendeu, diga amém. Amém. São os detalhes de como o Espírito Santo ia guardando esses escritores de erro. Muito bem, na dispensação da consciência, o que nós temos aqui? Deus, depois que o homem pecou, prometeu, agora ele é um ser consciente, ele conhece o bem e o mal, e então agora ele precisa crer na promessa de Deus. O que Deus prometeu? Falou que da mulher que o diabo havia enganado, ele ia tirar um descendente, e desse descendente ia vencer o homem e ia salvá-lo. Ele tinha que esperar nessa promessa. Ele tinha que morrer nessa promessa. Não importa se ele viveu lá, o primeiro, depois de Adão, ou em qualquer tempo. A salvação está em Jesus. Jesus foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Ele tinha que morrer nessa promessa. Ele agora é consciente. Ele tem consciência do bem e do mal. Portanto, ele deve tomar as suas decisões. Todo ser consciente é um ser responsável. Ele é responsável pelas decisões dele. Nesse período aqui, os homens, essa dispensação durou 1650 anos. E os homens se tornaram muito violentos, pecadores, eles esqueceram a promessa de Deus. E Deus disse que ia destruir com o homem que ele havia criado. Ia mandar o dilúvio. E mandou Noé aparelhar uma arca, e ele ia mandar o dilúvio. Mas ele deu um sinal de que a salvação estava de pé. Enoque, e visto que ele andou com Deus, diz que Deus para si o tomou, Enoque, o sétimo depois de Adão, Deus para si tomou para ele não ver a morte. Enoque é um símbolo de igreja, porque Enoque era gentio, a igreja é composta de gentios. O que quer dizer gentios? Gentios é qualquer povo que não seja judeu. Aqui, os judeus não existiam ainda, todo mundo é filho de Adão. Os judeus vão existir a partir de Abraão, que é na dispensação patriarcal. Aqui, ó, aqui nasce Israel. Então aqui não tinha judeu e nem gentil. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si para não vir a morte. Enoque foi arrebatado vivo, para não enfrentar o juízo. Ele é um símbolo de igreja, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Embora tenha muita gente dizendo que a igreja tenha que passar pela grande tribulação, não é isso que a gente vê na Bíblia, naturalmente lendo. Alguém fala: Enoque é uma das duas testemunhas que vai pregar na grande tribulação. Imagina que Enoque vai pregar na grande tribulação. Na grande tribulação, as duas testemunhas vão pregar para Israel. Enoque nem judeu é. Quem vai pregar para Israel é Elias e Moisés, que são as duas maiores autoridades para o povo de Israel. Veja que no Monte da Transfiguração apareceu vestidos de luz Jesus, Moisés e Elias. E a voz do céu falava: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Por que a voz do céu? Porque na cultura judaica, numa reunião a três, o que ocupa o centro é a maior autoridade. Jesus estava no centro e a voz dizia: este é meu filho amado. Quer dizer, não é para ouvir nem Moisés nem Elias, é para ouvir Jesus, que estava no centro. Então as duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação, elas serão Moisés e Elias. Enoque é um tipo de igreja, falando que a igreja antes da grande tribulação, Enoque não andou com Deus e Deus não tomou para si para não ver a morte. Alguém fala: mas que absurdo, todo mundo tem que morrer. Não, a igreja que vai ser arrebatada não vai morrer. Ele não é o único. Os que estiverem vivos quando a trombeta tocar serão transformados, não experimentarão a morte. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Então, na dispensação da consciência, Deus mandou o dilúvio, e o dilúvio consumiu a todos, porque a violência do homem, a promiscuidade, o julgo desigual chegou diante de Deus. Então Deus aniquilou com essa geração. Veja que em cada dispensação tem um juízo. Aqui, Adão foi expulso do jardim do Éden.
Aqui termina com o dilúvio, a terra é arrasada e a população mundial fica em 8 pessoas, 1650 anos depois do Éden. Depois do dilúvio veio uma nova, vou falar duas dispensações juntos. Depois do dilúvio veio uma nova oportunidade, que é a oportunidade do governo humano. Observe que cada dispensação, ela vai ficando mais branda. Aqui o homem tinha que ser inocente, ele quis ser consciente, ele tinha que obedecer à voz da consciência. Aqui agora, além da voz da consciência, ele tem a oportunidade de se organizar numa forma de governo, tirar conselho, se reunir, para escolher o bem e rejeitar o mal. Deus havia dito para Noé, depois do dilúvio, que ele não mais destruiria a terra com água, e deu uma ordem para Noé e seus descendentes, dizendo assim: vocês devem se espalhar pela terra e possuir a terra. Então Noé era uma boa matriz humana. Noé era um homem de fé, um homem obediente. Toda maldade, toda violência, toda afronta contra Deus morreu no dilúvio. E agora temos ali uma semente, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé abençoa eles. Para Jafé, Noé ordena a bênção da prosperidade. E para quem não sabe, de Jafé nasceu a Europa. É a parte rica da terra. Foi quando Noé pôs a mão na cabeça de Jafé e falou que dele viria a prosperidade. Noé põe a mão na cabeça de Sem e ordena a bênção espiritual. De Sem vem Israel. A bênção espiritual. E sobre Cão, por causa da sua desobediência, Noé disse que dele viria as tribos, os povos servis. E de Cão nasce o continente africano, uma região mais castigada, uma região mais sofrida em todo o globo. Depois dessas bênçãos, Deus dá ordem para que eles se ajuntem e decidam esperar o Salvador. A partir de agora eles têm que esperar o Salvador. O homem não tem mais nada que ele possa fazer. Ele pecou, ele tem sobre ele uma maldição de morte. A maldição quem colocou foi Deus. Como é que você quebra a maldição de Deus? Aceitando a Cristo. Os irmãos vê as igrejas aí falando de maldição hereditária? Sim. Maldição hereditária não tem cura. Porque fala, meu pai pecou, então a maldição dele está sobre mim. Coitado do meu pai também é pecador, foi o pai dele que pecou. Aí eu vou no pai do pai dele, eu vou no pai do pai do pai dele, no pai do pai dele, eu vou bater lá em Adão. É lá que é a origem da maldição. Aí quem amaldiçoou foi Deus. Como é que eu quebro isso? Só Ele mesmo pode quebrar. Ele quebrou em Jesus Cristo. Aleluia. Então o entendimento para a maldição hereditária é o seguinte: maldição hereditária não tem cura. Agora, se você estiver em Cristo, não tem maldição. Amém. Glória a Deus. Porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu sou filho do meu pai tinha uma maldição, mas acontece que eu arrumei outro pai, eu fui gerado de novo pela fé na palavra, e agora o meu pai é Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Portanto não tem maldição, só tem bênção. Aleluia. Ele é o filho da obediência, ele é o filho da bênção, ele é o filho que herdou todas as coisas, e tudo que ele herdou para os seus. Agora, sem Jesus, tem maldição? Tem e não tem cura. Não tem cura. Sem Jesus, a maldição, ela vem de Deus. Foi Deus que disse: maldito és tu, maldita é a terra, por tua causa. Então, sem Jesus tem maldição e não tem quem quebra. Agora, em Jesus não tem mais maldição. Portanto, o cristão não tem que se preocupar com a maldição. A maldição que pesava sobre nós caiu sobre Jesus. E ele levou, venceu e quebrou e triunfou. Amém? Então, se você for tentar quebrar a maldição hereditária, você está falando que Jesus não conseguiu quebrar a sua. Você está desacreditando os feitos dele na cruz do Calvário. Então, queridos, quando Deus falou que não mais destruiria a terra, mandou que eles se ajuntassem. Colocou um arco no céu chamado de Íris. Íris, na verdade, é uma deusa da mitologia grega. Em algumas versões da Bíblia tem o Íris, para efeito de compreensão. Mas no texto diz o meu arco.
Não é íris, é o meu arco. Deus colocou um arco para que cada vez que o homem olhasse para o céu e visse aquele arco, ele dissesse para os seus filhos do juízo que Deus trouxe à terra por ocasião da desobediência de esperar o descendente da mulher e o homem se promiscuir e romper contra Deus, o jogo desigual. Então os filhos de Deus foram se misturando com os filhos do mundo e veio o juízo. Quando Deus mandou eles se espalharem pela terra, os homens fizeram exatamente o contrário. 400 e... na apostila está aí na página 31, 427 anos depois, não é no governo humano não, é governo humano, isso. 427 anos depois, o homem, ele se ajuntou para fazer uma torre para chegar no céu, chamada Torre de Babel. Deus não mandou se espalhar, aí eles disseram, eia, vinde, vamos ajuntar e vamos fazer uma torre para chegar no céu. Então naquela cultura, naquele conhecimento primitivo, dava a impressão que eles iam fazer uma pirâmide e alcançar o céu, que a gente olhando parece que está ali, né? Na época eles não sabiam dessa dimensão. Aí, Deus, quando viu que o homem, a sensação da terra no momento era a Torre de Babel, todo mundo vivia nisso, trabalhava nesse projeto. A Torre de Babel era o que movimentava o mundo conhecido. Até aí, a terra era uma nação só, era uma língua só, era um povo só, e todo mundo trabalhava na Torre de Babel. Aí Deus disse assim, olha, como o homem se tornou como um de nós, que é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e como ele se ajuntou agora para pecar contra o Senhor, fazendo a Torre de Babel, vamos descer lá e confundir a sua língua. Aí Deus, um dia qualquer, que nós não sabemos esse dia, a Bíblia não revela, Deus confundiu a língua deles e nasceram os idiomas. De repente, está todo mundo trabalhando na Torre de Babel, a terra inteira, o mundo até então habitado. Aí cada um fala uma língua. Aí você pode imaginar, né? O pedreiro pedindo uma massa e o servente não entende o que ele fala. O carpinteiro pedindo uma ferramenta. O que eles fizeram? Eles se apartaram, cada um na língua que conhecia. De repente um não conseguia falar a língua do outro. Seria a mesma coisa que colocar um português que fala português, um inglês, um dialeto, um hispânico, um asiático, colocar tudo numa mesma obra e deixar eles trabalhando. Eles não conseguiam se comunicar, eles foram se apartando, cada um de acordo com a sua língua. Nasceram aí as nações. A ciência, quando estuda a etimologia, a origem das línguas, ela afirma categoricamente que todas as línguas têm um tronco comum. Todas as línguas descenderam de uma única língua. Elas foram se derivando, foram se adaptando. Então aí nasceram as línguas, e com as línguas nasceram as nações, que chegou até onde nós a conhecemos hoje, todas as povos, tribos, línguas e nações. A Torre de Babel então parou, foi um projeto falido. Por quê? Porque o homem estava fazendo uma torre para chegar a Deus e não estava esperando na promessa de Gênesis 3,15. Aí vem a dispensação patriarcal, que é a quarta dispensação. Por que dispensação patriarcal? Quem foram os patriarcas? Foram Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus chamou Abraão e falou, de ti farei uma grande nação? Todo mundo sabe disso, mas não sabe por quê. Porque todas as nações que nasceram da Torre de Babel, nenhuma delas adorava Deus. Então Deus não tinha um povo na terra. O que Deus fez? Foi lá e obrigou uma nação a servir ele. Ele falou, não, vou fazer uma nação para mim. Encontrou um bom homem e desafiou ele a crer. E falou, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, e eu vou fazer de você uma grande nação. Ele já era velho. A esposa dele já tinha cessado o costume das mulheres de gerar e também era velha. Ele tinha quase 90 quando Deus falou com ele a primeira vez. Quando ele vai gerar, 17 anos depois. Irmãos, vê na Bíblia ali que dá a impressão que Deus falou com Abraão hoje e a semana que vem a Sara já engravidou. Não. A primeira vez que Deus falou com ele
Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Farei de ti uma grande nação. Deus foi falar com ele depois, quase 17 anos depois, quando chegou o tempo. Aí quando chegou a hora de Isaac nascer, Abraão já tinha 100 e a Sara 90. Foi a primeira vez que Deus fez um pacto, primeira vez na humanidade, que Deus fez um pacto com um povo para chamá-lo de meu povo, e esse povo chamaria Deus de meu Deus. Até então não tinha isso. Desde o Éden, quando Deus expulsou Adão do jardim do Éden, Deus nunca teve um povo. As nações aqui foram rebeladas contra Deus, todas nasceram em juízo, e Deus não tinha uma nação. Então, a partir de Abraão, ele faz uma nação para ele. E Abraão vai aprendendo com Deus, porque Abraão também cometeu seus erros, e Deus vai trabalhando com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Jacó tem seus 12 filhos, dos 12 filhos de Jacó nascem as 12 tribos de Israel. Jacó era um camarada ruim de nascimento, Jacó quer dizer enganador. Deus mudou o nome dele para Israel, porque ele teve um encontro com Deus. E de Jacó nasce Israel, e Israel é o povo de Deus. E de Israel vai nascer a igreja. Israel era uma nação de Deus, e essa nação falhou no seu propósito de anunciar os oráculos de Deus para o mundo todo, porque a proposta de Deus para Abraão não era só proteger Israel. Quando Deus falou assim, olha, de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Deus queria fazer uma nação para ele revelar tudo isso daqui que nós vamos aprender. Ó. Tudo isso daqui, o Apocalipse, o Daniel, as profecias, os reinos, o juízo, a primeira morte, a segunda morte, o céu, o novo céu, a nova terra, a origem, o que e o fim de todas as coisas. As nações que nasceram aqui na Torre de Babel, o homem está completamente perdido, desde o Éden ele não vê Deus, ele está no paganismo, adorando demônios, fazendo sacrifícios humanos, adorando ídolos. Deus queria se revelar a essa nação, para que esta nação fosse uma bênção para todas as nações. Infelizmente Israel, nos seus altos e baixos, ele vai falhar na sua missão muitas vezes, e por último ele comete o seu maior pecado, que foi rejeitar o Salvador. Por isso eles foram cortados no ano 70 e só voltaram em 1948. Quando na dispensação patriarcal Deus estabelece uma aliança com Abraão, ele diz que a descendência de Abraão seria abençoada. Então a partir daqui Deus tem um povo, e Deus começa a guiar esse povo. Esse gráficozinho branco, quem está vendo aí de longe, eu vou fazer o percurso dele com o laser. Aqui ele sobe, aqui ele desce, aqui ele vem aqui, aqui ele vem aqui, aqui tem um monte de ossinho aqui. Isso aqui é o nível espiritual de Israel. Israel era cheio de altos e baixos. Ó. Olha aqui quando Israel está no Egito, atravessa o Mar Vermelho, depois vem o tempo dos profetas, ele está no auge. Depois aqui na época de Cristo, ele rejeita Cristo, ele é cortado, e ele vai virar um vale de ossos secos durante o tempo da igreja. Aqui Israel é cortado, a igreja passa a ocupar o lugar de Israel, e Israel só vai ressurgir depois que a igreja for arrebatada. Quem está longe pode ver aqui de perto, depois no mapa, você vai ver isso daqui. Ó. É o caminho de Israel. Então o vale de ossos secos lá de Ezequiel nada mais é do que a nação de Israel durante o período em que ela foi cortada, que foi do ano 70 até o ano de 1948, quando Israel voltou a ser estabelecido como nação. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Então isso aqui é o caminho das nações, tá bem? Consciência, governo humano, patriarcal. A próxima dispensação vai ser a da lei, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é a dispensação da lei? Nós vamos ver que Deus dá a lei a este povo porque o Salvador está chegando. Está chegando o tempo. 4 milênios está chegando ao seu final. E o Salvador vai chegar, e tudo isso daqui foi preparando este povo para a vinda do Salvador. E mesmo assim eles vão rejeitar. Paramos aqui então na dispensação patriarcal, falando da dispensação.
Voltamos para a festa. Na primeira festa, o cordeiro era separado que dia mesmo? Dia 10. O julgamento dele durava quantos dias? 4. Ele era imolado no 14º dia. No 15º começava a festa dos pães asmos. Então o povo que vinha para o templo, para a festa da Páscoa, eles já ficavam para a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Assim como a festa da Páscoa, era uma festa que tinha louvor, adoração, dança, júbilo, alegria. Era uma festa que durava 8 dias. A da Páscoa era um dia. Essa durava 8 dias. Por que ela durava 8 dias? Porque era para comemorar aquela semana que Israel saiu do Egito. Então, quando Israel saiu do Egito, que ele foi rumo ao Mar Vermelho, Faraó foi no seu encalço. E os irmãos já viram lá no texto que Deus colocou embaraço para o exército de Faraó, e enquanto Israel caminhava, Faraó não conseguia pegar Israel. Ficou esse pega não pega durante 8 dias. Olha os detalhes. Antes de sair de Israel, Deus havia dito para Moisés: fala para as mulheres não colocar fermento na massa. Coloca fermento na massa, a massa leveda, cresce para assar no dia seguinte. Eles iam embora meia-noite, ninguém sabia. E Deus falou assim: fala para as mulheres não colocar fermento na massa. Quem colocou fermento na massa ficou uma semana sem comer. Não tinha pão. Veja como é que Deus cuida dos detalhes do seu povo. Nós andamos perdidos às vezes porque nós desconhecemos as orientações do Senhor. Deus fala para Moisés, Moisés fala para as mulheres não colocar fermento na massa. E Moisés assim o fez. À meia-noite veio a ordem para pegar a massa, ainda na assadeira, e comer pão sem fermento, né? Pegar o pão sem fermento, porque as mulheres não entendiam por que tem que comer o pão sem fermento. É a ordem de Deus, não é para pôr o fermento. Aí apressadamente eles juntaram todas as coisas e saíram. E Faraó, quando viu que eles saíram, saiu no encalço. E isso ficou quase 8 dias. Chegou lá no Mar Vermelho. Diz que Deus trabalhou por eles aquela noite toda e mandou um vento oriental. O vento abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pés enxuto. E os irmãos conhecem a história. Faraó foi atrás. E quando eles estavam no meio do mar, eles foram surpreendidos por Deus que o mar se encontrou e morreram afogados. Vocês já devem ter ouvido falar que tem gente que diz: não, o Mar Vermelho naquela época do ano ele é raso. Ele é raso. Se ele for raso, o milagre é maior ainda, porque como é que Deus afoga cavalo e cavaleiro no mar raso? Verdade, queridos. Diz que saiu do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Sabe o que significa isso? No mínimo 2 milhões de pessoas. Qual a população de Praia Grande? 280 mil. 280 mil. Então você imagina quantas Praia Grandes estavam andando juntos ali. Praia Grande, Santos e São Vicente. Isso. Pega a população de Praia Grande, Santos e São Vicente, coloca todo mundo junto, andando no deserto, com a mala nas costas. Isso era o povo de Israel. Imagine se Faraó, com seu exército bem treinado, porque ele não tinha ninguém treinado, eram famílias de escravos que viviam na terra de Gósen. Eles eram escravos no Egito, com seu gado, com seu camelo, com seu rebanho. Faraó, um exército treinado, se pega, ia ser um banho de sangue. Por isso Deus colocou embaraço. O perigo das pessoas não obedecerem à ordem de Deus. Se alguém, quando viu Moisés saindo devagarzinho, eu não vou não, depois eu alcanço eles. Mas quem é que abre o Mar Vermelho depois? Quem vai abrir o Mar Vermelho? Porque quando Deus falou para Moisés, à meia-noite, era meia-noite, a agenda do mundo estava acontecendo. Tinha gente que tinha casamento marcado para o dia seguinte, tinha gente que tinha festa, tinha gente que tinha programa para comprar, para vender, para ir. A vida está acontecendo. O que Jesus falou para a igreja? Que nós temos que ficar de prontidão
Porque o arrebatamento da igreja também vai interromper a agenda de todo mundo. Se alguém falou, não, vai ficar. Lembra da mulher de Ló? O que aquela mulher olhou para trás? Não sei, será que ela tinha alguma festa marcada, alguns amigos, um compromisso na diária? A ordem é: escapa-te por tua vida, não olhe para trás, está vindo fogo do céu. Foi o que o anjo falou, não olhe para trás. Então quando Deus disse, é hoje, à meia-noite, arruma a mala e vai, era para ir. Quem não foi, perdeu, nunca mais viu esse povo. Se tinha ali filhos de Abraão que não seguiu Moisés, porque o projeto, irmãos, parecia um projeto doido. Como é que você está lá no Egito morando há 450 anos, desde o seu avô, bisavô, tataravô, vocês têm uma vida de escravo, mas mais ou menos uma vida de paz, não está em guerra, e chega um camarada lá e fala, Deus falou comigo, e é para nós andar 3 dias e 3 noites no deserto e adorar Ele lá. Dá a impressão que ninguém vai seguir. Mas 600 mil homens, foram mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas seguiram. Quem não deu ouvido, ficou para trás. A mesma coisa o arrebatamento. O arrebatamento nós estamos sabendo, a trombeta tocará. A gente fala, vai passar, não vai passar. A ordem é, fique de sobreaviso e espere, se prepare. Porque está dito, a trombeta, não diz talvez, a trombeta soará. E quando ela soar, um povo vai ser tirado. Quem é este povo? É um povo que está desapegado do mundo. É um povo que está pronto. A Bíblia fala que a igreja está orando, ora vem Senhor Jesus. Não é um povo que está falando, ai Deus me livre que Jesus não volta hoje. Tem gente que fala assim, quando a gente prega do arrebatamento, ele fala, ai Deus me livre. Ele vai te livrar. Por que a pessoa fala Deus me livre? Porque ela, hoje não, agora não, mesmo, eu quero casar. Quero casar, eu quero ver meus netos, eu quero ver meu filho se formando. Tá bem, você vai ver. Na grande tribulação. Por quê? Não importa qual é o projeto que você tenha, por mais lindo, santo e justo que ele seja, que é ver um filho crescer, você tem que entender que você está sendo chamado para a vida eterna. Glória a Deus. Para morar na glória. Não tem projeto aqui que você possa comparar com o projeto de Deus lá para a vida. Então eu não sei qual era o sonho que a mulher de Ló tinha lá, mas o que Deus tinha para ela era livrá-la do fogo que ia torrar Sodoma e Gomorra. E quando a trombeta tocar, o que vem aí, nós vamos ver na grande tribulação, é coisas terríveis, é o juízo de Deus sobre aqueles que destruíram a terra ao longo de toda a sua existência. Então a festa dos pães asmos, ela era uma festa que tinha esse detalhe, era pão sem fermento. Pão sem fermento. Junto com os rituais e tudo. Por que é bom gravar isso? Você vai ver que no Pentecoste, que é o que nós somos pentecostais, era pão com fermento. E cada detalhe tem os seus porquês. Mas vamos por parte. Esse era o sentido histórico. A Páscoa, historicamente, era separar o cordeiro no dia 10 e matá-lo no dia 15, depois de 4 dias de juízo. O Pentecostes era uma festa de 8 dias. Mataram dia 14, né? E no 15º dia. Vocês já estão me ensinando, já está ficando bom. Alunos bons, tá vendo? Matava no dia 14, no dia 15 começava a festa por 7 dias. Para celebrar esta semana. Então eles ficavam numa semana de festa. Para celebrar o Pentecostes. A aplicação pessoal do Pentecostes é que Jesus, no dia em que ele morreu na cruz do Calvário, se na Páscoa o cordeiro morreu, o que ele fez imediatamente no dia seguinte, depois da sua morte? Ele desceu à região dos mortos e pregou aos espíritos em prisão. O que é espíritos em prisão? Todo mundo que morreu durante esses 4 milênios, todo mundo, ninguém volta para falar com vivos. Quem fala com vivos no lugar de humanos são demônios. Todo mundo sabe disso, amém? Amém. Todo mundo que morreu, ele veio para a região dos mortos. Então imagine que alguém
que viveu aqui, aqui ou aqui, em qualquer ano nesses 4 milênios, morreu crendo no Cristo que viria, no descendente da mulher. Mas ele morreu e não sabe se ele veio ou não. Não sabe se ele venceu ou não. Ele saiu da terra, veio para a região dos mortos, portanto ele não tem contato, não tem comunicação. Quem morreu salvo veio para cá, quem morreu perdido veio para cá, também não sabe da vitória. O que Jesus veio fazer na região dos mortos? Ele veio pregar aos espíritos em prisão. Veio pregar para quem quer mudar de lado, para quem quer reconhecê-lo? Não, ele veio anunciar a sua vitória. Ele veio dizer para quem estava aqui: olha, eu vim. Deus não falou que eu viria, o descendente da mulher? Está aqui o filho do homem, descendente da mulher. Eu vim, eu morri, eu venci, e agora ele vai sair da região dos mortos e vai levar todos os salvos com ele para o céu. Por isso eles não foram para o céu antes. Eles estavam aguardando a vitória de Cristo. Por isso ele é chamado a primícia dos que dormem, porque ele é o primeiro que ressurge dentre os mortos. Então quem morreu e veio para cá porque não acreditou em Cristo, teve que ouvi-lo agora. Eu vim, eu venci, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. E eles vão permanecer aqui. Ouviram a respeito da sua vitória. E aqueles que morreram na esperança, por que na esperança? Ele poderia não vencer? Poderia. O diabo já não tinha vencido um homem sem pecado? Quantos homens sem pecado teve a terra? 2, Adão e Jesus. O primeiro, o diabo venceu e nos deixou uma herança maldita de morte. O segundo, o diabo alimentou a esperança de vencê-lo também. Viu no monte da tentação? Ele alimentou a esperança de vencer Jesus. Como é que ele fez para vencer Adão? Ele disse para Adão que o que Deus tinha feito para ele não era suficiente. Se ele fosse consciente, ele seria melhor. Vocês serão deuses. Uau. Vocês vão abrir os olhos? Vai morrer não. Ao invés de morrer, vai abrir os olhos. Vocês vão conhecer o bem e o mal, e vocês serão deuses. É isso daí, o homem hoje é Deus. Ele decide, ele faz o que ele quer. Ele não faz nada fora da vontade dele. Ele não deixa nem Deus entrar na vida dele. Só que ele é um Deus caído. Ele é um Deus morto. Ele é um Deus vencido. Ele é um Deus fraco. Pode ver que o homem hoje reina. Ele fala: na minha vida mando eu. É verdade. É uma porcaria de vida que vai até a cova. Mas ele está lá, reinando naquele trono falido, que muitas vezes nem consegue resolver os problemas dele sozinho. Mas ele está lá sentado no trono. Na minha vida mando eu. O cristão já não confia nele, já não confia no trono dele, nem no reino dele. Ele já entregou a vida dele para Jesus e entrou no reino de Jesus e deixou Jesus reinar na vida dele. Glória a Deus. A gente não tem nenhuma dificuldade de falar: não, na minha vida não mando eu, não. Eu entreguei minha vida para Jesus e na minha vida quem manda é Ele. Eu não faço nem a minha vontade, eu faço a vontade dele. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer. Por quê? Porque o homem é um ser falido, ele é vencido pelo inimigo. Então tem gente que fica ali resistindo na vida dele. É uma porcaria de vida. Não consegue se libertar das drogas, não consegue se libertar da mentira, não consegue se libertar do pecado, não consegue resolver os seus problemas, anda em crise existencial, não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai, mas está lá no trono. Na minha vida eu mando eu sou livre. É falido. Um reino falido. Então o inimigo falou: vocês serão deuses. É isso aí. É esse tipo de Deus que o inimigo prometeu que o homem seria. O apogeu da promessa do diabo para Adão e Eva se vive hoje no tempo da ciência multiplicada. O homem chegou no máximo. Ele é o senhor do mundo, ele tem o controle do mundo no celular, ele vive apertando botões, ele não faz absolutamente nada que ele não quer, ele quer que tudo exista para ele. É o Deus. O diabo falou que ele seria. No reino dos céus não tem vaga para Deus, só tem um Deus. Glória a Deus. O Deus criador dos céus e da terra. No
reino dos céus não tem vaga para Senhor, só tem um Senhor, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E todos nós somos irmãos, filhos de Deus, gerados em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, pela fé na sua palavra. Amém, queridos? Então Jesus veio pregar a região dos mortos e eles tiveram que conhecer a vitória de Jesus. Cumpriu-se aqui a festa dos pães asmos. Por que ela não tinha fermento? Porque fermento na Bíblia fala de coisa ruim, leveda, aumenta, contamina. E Jesus era perfeito, fermento estraga. Jesus não tinha nada de estragado. Se alguém diz assim, Jesus pecou, Jesus teve amantes. Alguém hoje diz, Jesus é gay. Jesus, ele foi isso, foi aquilo. Então tá bem. Vamos analisar. Vamos imaginar que nós não fôssemos seguidores de Jesus. Nós estivéssemos estudando. Se Jesus tivesse pecado em pensamento, ele não ressuscitaria. Porque o salário do pecado é a morte. E toda alma que pecar, essa morrerá. Lembra que Lúcifer foi expulso do céu quando ele pensou: eis que serei semelhante ao Altíssimo, colocarei o meu trono mais alto, acima da mais alta nuvem. Eis. Quando ele pensou, a onisciência de Deus o flagrou. Por isso, no sacrifício da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e tinha o véu grosso. O templo tinha 3 compartimentos: o átrio exterior, a nave e o púlpito. Imagina o quintal da igreja, a nave aqui, 3 véus. Lá fora tinha a luz do sol, aqui dentro tinha a luz do candeeiro, e no Santo dos Santos acendia a luz da presença de Deus. Luz natural, luz artificial e luz divina. Para ele entrar no Santo dos Santos, ele pegava o sangue, depois dele se consagrar, se banhar, vestir-se, ele entrava pelo véu com a bacinha de ouro com o sangue. E quando ele entrava na presença de Deus, era para ele cair morto, porque ele é um pecador e está entrando na presença de Deus. Mas aquele sangue na mão dele é o sangue da propiciação. Propiciar é remover a ira mediante a oferta de um presente. A ira de Deus caía sobre o animal que morreu e está oferecendo o seu sangue, o cordeiro. Portanto, a ira de Deus era removida quando ele oferecia o sangue. Aí ele não morria, porque ele propiciava, removia a ira mediante a oferta de um presente. A ira de Deus, em vez de cair sobre o sacerdote, caía sobre o sangue do animal. Porque o animal, coitado, ele não pecou, ele é inocente, mas o sangue dele está sendo oferecido até se oferecer o sangue de Jesus. O povo ficava lá fora. O sumo sacerdote, na sua estola, ele tinha sinetinhos na barra. Enquanto ele andava, o barulho dele andar, oficiando ali, tocando com ouro, com sangue nas pontas do altar de ouro, enquanto ele fazia isso, aqueles que estavam no lugar santo, que eram os sacerdotes auxiliares, falavam: o sacerdote está vivo. Ninguém podia entrar lá. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele caía morto. E ele tinha que ser puxado com uma cordinha para fora. Tal era a santidade daquele local. Quando o sacerdote saía vivo do Santo dos Santos, o povo explodia em júbilo. Sacerdote vivo, sacrifício aceito. Glória a Deus. Sacrifício aceito, nação perdoada, coberta com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Se Jesus saiu vivo do centro da terra, significa que na onisciência de Deus, ele não pecou nem em palavras, nem em pensamento e nem em obras. Porque se ele tivesse pecado, ele permaneceria morto. Os que estão no paraíso teriam que ficar para sempre. Aqui não tem salvação. A humanidade está irremediavelmente perdida. Mas quando Jesus ressurgiu dos mortos, sacerdote vivo, sacrifício aceito. Sacrifício aceito, povo perdoado, explodia em júbilo, dizendo: Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Aleluia. Este é o cumprimento dos pães asmos. Depois dos pães asmos, tinha-se a primícia. Essas 3 festas, elas eram celebradas simultaneamente. A festa das primícias, quem achou aí? Que página que está?
34. 34, obrigado. A festa das primícias. Esse relógio aqui anda mais rápido que os outros, né? Festa da primícia, o nome já vai dizer. Primeiro, então preste bem atenção que é muito importante. Todos esses assuntos eles vão se combinando. O que é a festa das primícias? Quando alguém plantava, tem uma foto de um trigo, né? Quando alguém plantava um trigo, ou uma cevada, ou qualquer roça hoje, o milho, arroz, você for em qualquer lugar que tem roça de grãos, você vai ver que a maioria dos grãos eles crescem juntos, mas acima da colheita principal tem aqueles que é mais bonito, ele salta primeiro. Você olha na roça de milho assim, está tudo de uma altura, tem um aqui, outro lá que está acima. Você olha no trigal, está tudo na mesma alturinha, mas tem um aqui, outro lá que está acima. No milharal, no arroz, esse que está acima da colheita principal, ele era colhido e era movido perante o Senhor. Ninguém comia dele. Ele era oferecido ao Senhor na festa das primícias, quer dizer, deu o primeiro da terra para o Senhor. Era o primeiro, primícia. Dizendo a Deus, a terra produziu porque o Senhor mandou chuva, porque o Senhor abençoou, sem o Senhor não teria produtividade, portanto, o primeiro é seu. Dava o primeiro para Deus. Ensinando nós que diferente do que a gente fala, isso é meu, isso é meu, isso é meu. O que é meu? Nada. Alguém pode falar para mim alguma coisa que é realmente tua? Nada. Tudo emprestado. Tudo aqui foi dado, tudo aqui é doado e emprestado por um tempo. A única coisa que realmente é nossa e Deus nos deu um dia que vai requerer de volta é a vida. As demais coisas, tudo é dele. Naquela parábola da produção abundante, do camarada que falou, vou destruir meus celeiros, porque produziu um grande campo. Ele fala, porque os meus grãos prosperou. Que meu? Quem mandou a chuva? Quem mandou o orvalho? Quem mandou o sol? Aquela produção lá precisou de chuva, aquela produção precisou de sol, aquela produção precisou de orvalho. Como é que agora ele fala meu milho, meu trigo? Não, não é dele. Aliás, nem nós somos nossos. Deus, quando criou a terra é dele, e quando ele criou o homem é dele. Nós não somos nossos. Eu não me criei, eu não me garanto e eu não me pertenço. Quem falou que eu sou meu? E se eu fosse meu, o que eu vou fazer comigo? É hora de eu ficar velhinho e o médico fala assim, você dura mais 2 dias, só você vai morrer. E eu falei, agora, eu faço o que comigo? Eu não sei me dar vida. São João 14, sem mim nada podeis fazer, vós não tendes vida em vós mesmo. Falou, assim como um galho, quando você arranca do tronco, ele já era, ele fica verde por um tempo, mas é questão de tempo, ele está morto. Falou, assim são vocês, se vocês se desconectarem de mim, vocês não têm vida em vocês mesmos. Vocês estão mortos. A nossa vida foi criada por Deus e em Deus. A gente só vive aí. Quem se desconectou de Deus, é questão de tempo, ele vai descobrir que ele estava morto. Esses daqui que estavam aqui, demorou 4 milênios para eles descobrirem que eles estavam mortos para sempre. Porque se desconectaram da vida. Então hoje, para mim, falar se uma pessoa está viva ou morta, não é olhar para ver se ela já foi enterrada ou não. É para ver se ela tem Cristo ou não. A vida é Ele é o Senhor da vida. Ele é o Criador da vida. Quem não está em Cristo, é questão de tempo. É só ele morrer. Que é a única certeza que um vivo tem. O resto é possibilidade. A única certeza que nós temos hoje, de alguém que está vivo, é que um dia ele vai morrer. O resto é possibilidade. Então quem está em Cristo, ele está conectado com a vida, que a vida existe em Deus. Então, queridos, a primícia era pegar o primeiro e oferecer para Deus. Era uma lição para o povo de Israel, dizendo assim, olha,
Você quer continuar vivo? Você quer viver para sempre? Você ama viver? Você crê no Senhor da vida? Então, ofereça o primeiro da sua vida para Deus. Depois que você oferecer o primeiro da sua vida para Deus, aí você pode viver do resto. Isso era a primícia. Quem me entendeu, diga amém. Primícia, primeiro. Sabe por quê? Porque Deus não pode estar em segundo. Onde Deus estiver em segundo, Ele não está. Que lugar você colocaria Deus em segundo? Na sua vida? Ah, mas eu amo tanto meu filho. Então põe teu filho em primeiro, põe Deus em segundo. Ah, eu amo tanto minha fazenda. Então põe tua fazenda em primeiro, põe Deus em segundo. Quando diz lá o grande mandamento, amarás o Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele não pode estar em segundo, querido. Se Ele estiver em segundo, Ele não está. E onde Ele não está, tem morte. Ele é o Senhor da vida. Seria a mesma coisa que a gente fazer um concurso de luminosidade no sistema solar e colocar o Sol em segundo. O que você vai colocar em primeiro? Vamos fazer um concurso de luz na Terra, no sistema solar, e a gente convida o Sol e coloca ele em segundo lugar. Quem você vai pôr em primeiro? Onde o Sol estiver no sistema solar, ele é o primeiro, porque ele é o maior. Nós estamos falando de Deus, o Criador dos céus e da terra. Como que um mero mortal, dentro do seu conhecimento do mundo, ele vai deixar Deus em segundo lugar? Ele vai ficar sem Deus. E se ele ficar sem Deus, ele já era. É questão de tempo. Ele pode ser brilhante, ele pode ser rico, ele pode ser inteligente, ele pode ser o que for. Jesus disse: vocês não têm vida em vocês mesmos. Então, primícia está falando do primeiro para Deus. E o cumprimento da primícia está mostrando a ressurreição de Jesus, quando ele sai da região dos mortos e leva os que estavam no paraíso para o terceiro céu. A partir daqui agora, nunca mais você vai ouvir alguém falando nos evangelhos: e a sua alma desceu ao paraíso. Vai falar sempre: subiu. De Gênesis a Mateus fala: sua alma desceu. De Mateus ao Apocalipse fala: sua alma subiu ao paraíso. Por quê? Porque a partir daqui agora o paraíso foi para o terceiro céu. Vou aproveitar que nós estamos falando de primícia e quero falar das três partes da ressurreição dos mortos. Então, o sistema de agricultura de Israel tinha três fases. Tinha a fase da primícia da colheita, que colhe o primeiro fruto. Aí depois tinha a fase da colheita principal, que fazia a grande colheita. Só que na hora de fazer a grande colheita, Deus disse para o povo de Israel não rapelar a terra. Falou: vocês vão deixar uma espiga aqui, outra ali. Não rapa não, deixa um pouquinho para trás, para que o estrangeiro, o órfão, o viajante, o peregrino, quando ele passar pela terra, ele não pereça de fome. Então ele vai comer. O estrangeiro que passava, o órfão, aquele que não tinha terra, o peregrino, ele ia depois da colheita e ele pegava. Essas três fases da colheita, elas são aplicadas, conforme nós estamos estudando agora no cumprimento pessoal, na ressurreição dos mortos. Então tem três fases em que os mortos vão reviver. A primícia foi Cristo. Então até aqui nunca tinha alguém saído do mundo dos mortos. Cristo foi a primícia. A primícia não era um feixe, então Cristo não ressuscitou sozinho. Quando ele ressuscitou, um grupo de irmãos ressuscitou com eles. Quem já leu isso? Diga amém. Amém. Fala que alguns santos ressuscitaram com ele, apareceram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, foram vistos, ressuscitados com Cristo, gente que foi velada, gente que foi sepultada, que todo mundo foi no funeral dele. Eles foram vistos vivos, ressuscitaram com Cristo e desapareceram, não voltaram a viver a sua vida normal. Por quê? Quem ressuscita daqui, ressuscitou para a vida, não morre mais. É diferente dos casos que Jesus ressuscitou aqui na terra, porque ali não é ressurreição, é restauração da vida. Restauração da vida
é quando Deus ordena que o espírito e a alma que estava na região dos mortos volta no corpo que ele tinha antigamente, antes de morrer, e ele vive e morre de novo, como foi o caso de Lázaro. Lázaro não morreu? Foi velado, foi chorado, foi pranteado, foi enterrado. Depois de 4 dias ele voltou no mesmo corpo. Aí todo mundo via Lázaro, conversava com Lázaro, sabia que era aquele que eles velaram. Só que Lázaro morreu de novo. O filho da viúva de Naim não estava dentro do caixão, não voltou a viver, mas depois ele morreu de novo. 7 casos tem na Bíblia que Jesus restaurou a vida, ou seja, pessoas que tiveram seu espírito e a sua alma de volta para o corpo, viveram uma vida normal e morreram novamente. Então eles não foram ressuscitados, eles foram restaurados à vida. Deus é o Senhor da vida, Ele pode fazer isso, e fez isso por 7 vezes. Agora aqui não, esses daqui, eles já ressuscitaram em corpo imortal, portanto eles foram vistos para testemunho e desapareceram, foram para o paraíso. Depois da primícia, nós temos a primeira ressurreição, olha aqui, ó. Primeira ressurreição. Eu já vou falando isso aqui para adiantar quando nós estivermos falando da igreja. A primeira ressurreição, ela ocorrerá quando do toque da trombeta. Fala, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, num piscar, puf. E no mesmo piscar de olhos, os vivos serão transformados. Transformados no quê? Esse corpo mortal será transformado num corpo imortal. Você já pensou nisso? Dá vontade ou não dá vontade de dar glória a Deus? Se alguém mudasse só meu coração e me desse um coração novinho, eu já ia dar pulo de alegria. Se alguém mudasse só uma parte sua do teu corpo que está doente, se devolvesse o cabelo para o careca, a força para o fraco, né? O joelho para aquele que não tem mais joelho bom, um fígado, um rim, qualquer cura, qualquer milagre seria motivo da gente explodir em alegria. Imagine num piscar de olhos a trombeta tocou e você não foi curado do coração, você se vê num corpo como um de anjo. Sua visão agora é outra, agora você vê o céu. Seu poder de locomoção agora é espantoso. Você pode perambular pelo espaço. Os anjos vão e vêm, eles não são onipresentes. Eles viajam numa velocidade que a gente desconhece, num plano que a gente nunca viu. E a Bíblia fala que na ressurreição, quando a trombeta tocar, todos aqueles que são herdeiros da vitória de Deus na cruz do Calvário, eles viverão. Ninguém chega no céu primeiro que ninguém. Olha aqui, esses que ressuscitaram aqui, eles estão aguardando aqui, ó. Eles vão vir aqui nos ares. Quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai congregar aqui nos ares os mortos, os vivos, e juntos iremos para encontrar com o Senhor nos ares. Juntos. Todos aqueles que foram alvos do ministério do Espírito Santo. É a colheita de almas. Depois da colheita de almas, não ficava o rabisco da colheita? Aqueles irmãos que perderam o arrebatamento por descuido, eles serão salvos na grande tribulação. Só que na grande tribulação não tem mais ressurreição coletiva. Eles serão perseguidos pelo anticristo, porque eles não vão aceitar a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta já está condenado. Eles serão despertados pelo arrebatamento que eles perderam, foram deixados para trás. Então eles vão ver que a igreja realmente foi embora e que agora o anticristo assola a humanidade. Sem a marca da besta ninguém compra, ninguém vende, o ódio está reinando na terra, pai entrega filho, filho entrega pai, não tem como se esconder, não tem como comprar porque não existe mais dinheiro, vai ser tudo digital. Aliás, as instituições financeiras já estão marcando para daqui 3, 4 anos não ter mais dinheiro de papel. Itaú, Santander, Bradesco está fazendo propaganda. Para 2023, 2024 não tem mais dinheiro de papel, tudo digital. Fala-se em cartão, mas já estão falando em pulseira.
e da pulseira para o chip é um passo. Então a Bíblia fala que ninguém compra, ninguém vende, ninguém vai conseguir fazer nenhuma operação. Então, queridos, aqui na grande tribulação, aqueles que perderam o arrebatamento, e agora eles serão despertados porque perderam o arrebatamento, e não vão aceitar a besta, o sinal da besta, e muitos deles vão dar testemunho de Jesus e da palavra. E o anticristo vai persegui-los e vai matá-los. A Bíblia fala até do que eles serão mortos, eles serão degolados. Fala que o anticristo veio para vencer, não adianta eles orar, fugir. Já está dito que foi dado a ele a autoridade para vencer os santos da grande tribulação. O cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse, que é o anticristo, diz que ele pelejará contra aqueles que não aceitaram o sinal e ele vai vencê-los. Lá em Apocalipse 14 fala que eles foram todos degolados por causa do testemunho que deram de Jesus e da sua palavra. À medida em que eles forem morrendo, eles vão subindo. O rabisco da colheita não colhia um a um. O estrangeiro pegava uma espiga aqui, o órfão pegava outra ali. Fala das almas que serão ressuscitadas na grande tribulação. Então se alguém falar assim, se eu não for arrebatado, eu posso ser salvo? Pode. Você vai ser perseguido, preso, torturado, morto, degolado. Você já pode colocar o laudo da tua morte num papel antes de morrer. Você já sabe que vai morrer degolado. A Bíblia fala que todos foram degolados e foram salvos. E eles vão para o céu e não farão mais parte da igreja. Eles estarão salvos no céu. João, quando viu os salvos da grande tribulação, tem crente que não gosta de falar que tem salvos da grande tribulação. Eles não querem dar essa possibilidade para ninguém ficar aqui. Se você não for, você está no inferno, já era. Não, existe essa possibilidade, não vai ser fácil. E você não fará parte da glória da igreja. A igreja terá uma glória acima dos anjos. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é o grande amor de Jesus. Jesus amou ela e deu a sua vida por ela. Nós sabemos disso, não sabemos? Por isso, quando alguém fala, vamos cantar, cante, porque o noivo ama ouvir a noiva cantando. O noivo ama, é a voz da noiva, cantando para o noivo, agradecendo ele pelo que ele fez por ela na cruz do Calvário, por sua riqueza, por seus dons, por sua beleza, por seu plano. Então, os salvos da grande tribulação, eles não farão mais parte da igreja. João, quando viu os salvos, ele viu que eles tinham palmas. Palmas é sinal de vitória, mas eles não tinham coroas. E João falou assim, por que o Senhor não vinga? Não, João viu quando eles disseram assim, Deus, vinga-nos, porque eles foram famintos, passaram fome, eles passaram frio, eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles foram judiados, violentados e por fim degolados. E eles chegavam com aqueles traumas no céu, dizendo, Deus, vinga-nos. Aí Deus disse assim para João, João escreveu. Tudo que João escreveu é por ordem de Deus, que deu ao anjo, que escreveu a João, para avisar os servos de Jesus as coisas que vão acontecer. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo aos seus servos. É para a gente saber disso. Aí o anjo respondeu para eles, não, espera, ainda tem outros irmãos que ainda vão morrer, espera se completar, depois Deus vai vingá-los. Mas o próprio Deus diz assim, ainda tem os outros irmãos que ainda vão morrer como vocês morreram. Vão morrer todos na grande tribulação. Então essas três fases da colheita, primícia, colheita e rabisco da colheita, fala das três fases da ressurreição de almas de salvos. Veja que eu não falei desses daqui ainda. Daqui todo mundo que morreu de Adão até aqui no final do milênio, vem tudo para cá. Eles só vão ressuscitar aqui, para ir para o juízo do trono branco e vir para o lago de fogo. Então é a ressurreição do salvo. Então esse estado intermediário, que todo mundo fala, onde vão os mortos? Os mortos vinham para cá, salvos. Agora eles vêm para cá. Eles ficam aqui conscientes, num lugar de paz, na presença de Deus,
aguardando o toque da trombeta, quando eles vão ressuscitar e encontrar com os vivos transformados nos ares, para ir para as moradas celestiais. Os que não ressuscitarem na primeira ressurreição, aí eles vão no rabisco. Serão salvos no céu, mas não faz mais parte da igreja. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque tem uma segunda. A segunda ressurreição só vai ressuscitar perdidos. E a ressurreição eles vão ressuscitar no mundo dos mortos para serem julgados e serem lançados vivos no lago de fogo. Quando a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas, e sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque a primeira morte é essa que a gente separa. Eu disse que morte é separação. A primeira morte é a que a gente separa do corpo. Essa nós temos que passar, porque senão a gente ficaria nesse corpo de morte. Imagina você vivendo para sempre nesse corpo. Ele vai engruvinhando aí, vai... Então nós temos que separar. Agora, a segunda morte é a separação da vida. É aqueles que vão viver na morte. Tem gente que pensa que morte é extinção, é aniquilamento. Não, morte nunca foi extinção, não é aniquilamento. Todo mundo que viveu nunca foi extinto, nunca será extinto. Ou ele viverá na vida, ou ele viverá na morte. E na morte, ele viverá a separação, viverá nas trevas, viverá com Lúcifer e seus anjos. A pessoa, quando rejeita Jesus, ele não pensa nessa possibilidade, né? Mas você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele fala: não, agora não, obrigado. Quem não tem Jesus, o que sobra é o anticristo. Quem não tem Cristo, o que sobra é o anticristo. Você não quer entregar sua vida para Deus? Ele fala: não, quem não tem Deus vai ter que passar o seu futuro com o diabo. Não tem três opções. Quem não tem Deus, resta o diabo. Quem não tem Cristo, é o anticristo. Quem não tem o reino dos céus, tem o reino das trevas. Quem não está na igreja, está no mundo. Não tem dois lugares. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, queridos, essas são as três fases dos salvos. Aí nós já vimos então o cumprimento profético da Páscoa, é quando nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Dos pães asmos, a aplicação pessoal de quando Cristo desceu a região